Ah, sim, os famosos jogos de flash. Eu me lembro de como era mágico chegar de mais um dia da escola só pra ficar jogando o dia todo aqueles famosos joguinhos de navegador. Nail the Nail, Rabu, Hacker Boss e aqueles jogos do Inca Games foram os jogos que mais me marcaram desses maravilhosos conjuntos de jogos online. Mas de todos eles, existia um jogo que eu nunca tinha dado muita atenção. E honestamente, hoje em dia eu me arrependo profundamente de não ter jogado ele tanto quanto eu deveria ter jogado. E é claro que eu tô falando de Project Gun Game. Imagine o seguinte cenário. Um cara decidiu fazer um jogo misturando Minecraft com Counter-Strike em um plano 2D. O resultado dessa mistura foi Project Gun Game. Project Gun Game foi criado por um cara chamado Chess, e não se sabe exatamente o ano em que ele foi criado, mas eu estimo que foi em 2014, pois nessa época já haviam vídeos no YouTube falando sobre ele. Em Project Gun Game, você tinha 3 objetivos em mente: construir, interagir e, claro, matar todo mundo. O jogo funcionava na base de servidores de jogadores que estivessem online. Se o dono do servidor estivesse offline, o servidor não estaria visível. E claro, você também podia criar o seu próprio servidor e convidar os seus amigos para jogarem com você. O seu principal objetivo em Project seria apenas construir um cenário com os materiais que o jogo te providencia. Mas se criatividade não fosse o seu forte, você também podia escolher algum dos mapas que o próprio criador já deixava pronto para você. Se você estivesse com medo de que algum troll entrasse no seu server e começasse a destruir tudo que você construiu, você podia deixar esse server privado para que apenas você e seus amigos pudessem jogar. O seu personagem era esse velho de boné, mas você também conseguia customizar ele em um menuzinho. Claro que ele era um pouco limitado, mas pelo menos você tinha alguma opção de customização. Os controles, além de funcionarem muito bem, possuíam um acessório que mudava tudo na gameplay, que se tratava de um simples jetpack. Todos os players eram equipados com um jetpack, que permitia que eles voassem pelo cenário por um tempo limitado. Isso deixava a gameplay muito mais dinâmica e divertida, e consequentemente facilitava a sua locomoção pelo cenário. Os jogadores não ficavam limitados apenas a uma arma, você podia comprar várias armas utilizando um menuzinho que ficava ali no canto da tela. Sendo que a arma mais cara, consequentemente, era a mais apelona, por assim dizer. Mas se você fosse bom no jogo, você ia conseguir encontrar usos diferentes para todas as armas, independente delas serem muito caras ou não. E como você ganhava dinheiro para conseguir comprar essas armas? Bom, o seu jogador ganhava dinheiro matando outros jogadores do servidor. Sendo que se você conseguisse matar 2 ou 3 jogadores ao mesmo tempo, o valor do seu dinheiro era maior. Alguns ADMs dos servidores tinham o costume de deixar algumas opções inativas para os jogadores, como por exemplo, não deixar um jogador colocar um bloco, não deixar os jogadores se matarem, não deixar os jogadores falarem no chat, e claro, alguns ADMs mais estressadinhos tinham o costume de quicar jogadores por motivos idiotas. Às vezes eu só entrava num server e era quicado imediatamente, sem motivo nenhum. O jogo também tinha um modo de caça-bandeira, onde 2 times divididos entre azul e vermelho tinham o objetivo de capturar a bandeira do time adversário e trazer para sua base, o que acabava deixando as partidas muito mais gostosas de se jogar. Através de alguns códigos, você conseguia colocar músicas do YouTube para que elas tocassem nas partidas. Apesar de eu nunca ter sabido qual era exatamente o código que fazia essas músicas tocarem, eu sempre me lembrava de algum animal que colocava a música do pai de família para tocar. E eu me lembro muito bem de ter visto o mapa inteiro do pai de família quando eu era menor. As armas eram uma delícia à parte. Você tinha uma variedade enorme de armas que você podia escolher para jogar durante as partidas, sendo que a minha arma favorita sempre foi a Bottle Rocket. E a ambientação do jogo também era impecável. Quando você ficava sozinho no server, você tinha um sentimento muito confortante de paz. Eu não sei exatamente o que causava isso, se era a arte de fundo muito bonita ou essa música maravilhosa, mas o jogo era especialista em fazer você se sentir relaxado. A comunidade também era maravilhosa. Eram poucas as vezes que você ia ser xingado por alguma coisa sem motivo ou que alguma pessoa ia fazer você se sentir mal de alguma forma. Era como se o jogo tivesse sido feito apenas com as melhores pessoas do mundo para jogarem com você e criarem um ambiente bacana de se jogar com seus amigos, sem que haja interferência de algum merda te xingando. Falando assim, parece que o jogo era mil maravilhas, não é mesmo? E pensando bem, ele realmente era. O jogo era de fato muito bom. Mas infelizmente, tudo que é bom precisa acabar alguma hora. E não foi diferente com Project Gun Game.
Conforme o tempo se passava, lá para 2017 e 2018, o jogo começou a ser atacado por diversos hackers que começaram a destruir a experiência de outros jogadores. Eles estragavam servidores, apagavam contas de jogadores alheios, usavam hack para ficar matando todo mundo com a maior facilidade do mundo, chegavam jogadores, usavam hack para comprar as melhores armas mesmo sem ter dinheiro, entre outras coisas horrorosas. Eu mesmo tinha sido vítima de um deles e eu me lembro que foi terrível. Eu sei que perder uma conta num joguinho online pode parecer pouca coisa pra você, mas imagina você ficar horas e mais horas dando atenção pra uma conta de um jogo, colocando boa parte do seu esforço naquilo, só pra um hacker do nada pagar sua conta sem mais nem menos. Eu acho que todos nós iremos concordar que isso é, no mínimo, muito zoado. E isso acontecia direto no Project Gun Game. A coisa mais comum de se encontrar no jogo na época eram depoimentos de jogadores que falavam sobre como o jogo estava quebrado e sobre como os hackers estavam destruindo tudo. Isso com o tempo começou a encher o saco, e os jogadores começaram a sair do jogo de tanta raiva que esses hackers causavam nos servidores. E o pior de tudo é que não havia nenhuma supervisão por parte do criador do jogo, que nunca levantou um dedo para defender os seus jogadores desses hackers. E isso acabou fazendo com que muitos servidores sumissem e os servidores que restavam ficavam à mercê da anarquia, já que todo mundo podia falar e fazer o que quisesse sem consequência nenhuma. A situação acabou chegando num nível onde os hackers tinham acabado tanto com o jogo que às vezes você entrava no site oficial do Project e o jogo simplesmente não abria, de tanto que o jogo tava quebrado. As coisas não estavam nem um pouco boas para Project Gun Game em 2018. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma pequena supervisão do Chess em cima do seu próprio projeto. Ele podia ter contratado moderadores e tal. Mas ao invés disso, em 2018, o Chess tomou a pior decisão possível. Ele mesmo decidiu acabar com o próprio jogo, encerrando todos os seus servidores, fazendo com que hoje em dia seja impossível você jogar Project Gun Game. Eu entendo criadores de conteúdo que possuem problemas em manter o seu próprio projeto. Afinal, internet é internet e nós temos uma vida toda à nossa volta. Então, nós temos problemas reais que nos impedem de cumprir com nossos sonhos. Eu não sei se ele tinha esses problemas pessoais com a família, com os amigos, ou se foi alguma coisa assim. Mas se ele realmente tinha esses problemas que me impediram de continuar jogando esse divertido jogo, a única coisa que eu consigo sentir quando eu olho para aquela página inicial do Clique Jogos é saudade. Saudade de saber que esses jogos incríveis nunca mais vão voltar. Afinal, o Flash acabou, e com ele se foram tantos outros jogos incríveis que me trazem tantas memórias felizes. Para vocês crianças que estão jogando os jogos que vocês gostam e assistindo os youtubers que vocês amam, eu peço que vocês continuem aproveitando assim como eu aproveitei os meus favoritos, pois um dia tudo isso vai embora, e a única coisa que vai restar são as maravilhosas lembranças que nós temos dessas coisas. Obrigado, Clique Jogos. Obrigado, Papa Jogos. Obrigado, Frive. Obrigado, 360 Jogos. Obrigado, Newgrounds. E acima de tudo, obrigado, Project Gun Game. Vocês moram no meu coração como os sites de jogos que me fizeram tão feliz. Mas será que Project Gun Game acabou mesmo? Um beijo do indiano e até a próxima.